Você sabe que Deus, Ele é um ser relacional. Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Quer dizer, nós também somos seres que somos dependentes de nos relacionar com alguém. Nós temos essa dependência, a nossa vida depende dos relacionamentos. Por isso que Deus criou o homem e a mulher, para que o homem tivesse com quem se relacionar. Sem relacionamentos, não tem como viver. Você, de alguma forma, você tem que se relacionar com alguém. Ninguém vive só. Ninguém vive isolado, totalmente, completamente isolado do mundo, isolado de tudo e de todos. Mas o principal relacionamento para o qual nós fomos criados foi para se relacionarmos com Deus. Deus fez o homem para se relacionar com Ele. Então, todos os dias, ao cair da tarde, Deus ia no jardim do Éden, ia no Éden falar com o homem, se relacionar com Adão e depois também na companhia de Eva. O próprio Deus, de alguma forma, assumia um corpo, ia, como aconteceu várias vezes na Bíblia, quando ele apareceu, por exemplo, para Abraão, lá em Gênesis 18, o próprio Deus apareceu para Abraão, assumiu um corpo em forma humana e apareceu para Abraão. Jesus apareceu várias vezes na Bíblia. Então, o próprio Deus vinha para ter intimidade com o homem. Então, você pode se relacionar bem com todas as pessoas. Você pode ter um bom relacionamento com a sua família. Você pode ter um leque de amigos para se relacionar. Você pode ter um bom relacionamento no trabalho. Você pode ter um bom relacionamento com todas as pessoas que estão à sua volta. Mas se você não tiver um relacionamento com Deus, vai estar sempre faltando alguma coisa na sua vida. Vai estar sempre faltando alguma coisa na sua vida. Se você não tiver intimidade com Deus. Deus, Ele quer ter intimidade com você. E você também tem que querer, você também tem que desejar ter essa intimidade com Deus. O seu relacionamento com Deus não pode ser algo superficial. Deus não é aquela pessoa que você diz assim, eu conheço só de vista. Você conhece o fulano? Eu já vi ele algumas vezes. Até eu cumprimentei outro dia, falei com ele, outro dia passou por mim, eu dei um bom dia para ele, mas não conheço assim, não tenho intimidade com ele. Deus não pode ser assim para você. Deus não quer esse tipo de relacionamento com você, superficial, raso, sem intimidade. Deus quer que você conheça Ele profundamente. Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter intimidade com você, mais do que qualquer outra pessoa tem.
E você tem que ter mais intimidade com Deus do que você tem com qualquer outra pessoa. Você tem que ter a sua intimidade com Deus, tem que ser mais profunda do que a intimidade do marido com a esposa. Porque não tem ninguém que esteja mais perto do que o cônjuge, né? Que você dorme, você tem relação com aquela pessoa. Mas só para você ter uma noção da intimidade que você tem que ter com Deus, a sua intimidade com Deus tem que ser mais profunda do que isso. O seu relacionamento com Deus tem que ser mais completo do que o que você tem com a sua mulher, ou do que o que você tem com o seu marido. Era esse relacionamento que Deus tinha com o homem, com Adão. Essa intimidade com Deus, é disso que eu quero falar hoje. Como ter intimidade com Deus. Como ter intimidade com Deus. E o que fazer se um dia você teve e perdeu? Porque tem aquelas pessoas que não têm nenhuma intimidade com Deus, nunca tiveram nenhuma intimidade com Deus, que essa pessoa assim que conhece de ouvir falar, eu já ouvi falar, conhece alguns versículos da Bíblia, tem lá a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, que só procura Deus quando está em aperto. É aquele tipo de amigo, né, que só lhe procura quando está em aperto, aí liga para você, aí manda um WhatsApp para você, aí pede ajuda. Só liga para você quando está precisando de alguma coisa. Só procura você, quando aquela pessoa lhe liga, você até já sabe, vai pedir alguma coisa. Não é assim? Não tem esse tipo de pessoa na sua vida? Nunca lhe liga, nunca, não está nem aí para você, não fala com você. Mas quando precisa de alguma coisa que você tem para dar, quando está com algum problema que você pode resolver, aí liga para você. Aí quando você vê o número dela, você, fulano me ligando, é para pedir alguma coisa. Que só me liga para pedir alguma coisa, quando é para pedir, quando precisa de alguma coisa de mim. Então tem gente que é assim, que quando Deus ouve a voz dela, Deus já sabia que está com algum problema. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Que está falando comigo. Porque o relacionamento de muitos, inclusive dentro das igrejas, se resume a isso. Fazer corrente, quer dizer, ela só vem nos dias que é para trazer problema para Deus resolver. Olha, Senhor, pague as minhas dívidas, eu estou devendo aqui, olha o tanto de boleto atrasado, Jesus. Olha a minha doença, está aqui o meu câncer, Jesus, olha o meu câncer, olha a ferida que está aqui na minha perna, Senhor, me cura dessa ferida. Olha o meu filho drogado, Jesus, o meu marido está nos braços de outra mulher. Quer dizer, ela só vai a Deus para pedir alguma coisa, para pedir algum favor, para pedir alguma graça. Ela não tem intimidade com Deus, nunca teve. Nunca teve. E tem gente que nem para isso, né? Nem para pedir, nem na igreja vem. Não ora nem sequer o Pai Nosso. Nem o Pai Nosso. Zero, intimidade zero com Deus. E tem aqueles que um dia tiveram. Tem aqueles que um dia tiveram comunhão com Deus. Tem gente que sabe o que é ter comunhão com Deus, que já teve. Era amigo íntimo de Deus. Tinha um relacionamento profundo com Ele.
presença dele estava sempre ali, a voz dele estava sempre ali, estava sempre falando com ele, estava sempre conversando com Deus, estava sempre meditando na palavra, estava sempre envolvido com as coisas espirituais, sabe, aquela coisa gostosa com Deus, mas perdeu esse relacionamento, perdeu essa intimidade. O que fazer? O que fazer para ter intimidade com Deus? E o que fazer para reaver a intimidade que você tinha com Deus? Para isso, está aqui em Gênesis, capítulo 3, está no versículo 10. E Adão lhe disse, ele lhe disse a Adão: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu. E o quê? E escondi-me. Está vendo? Tem gente que vive se escondendo. Vive se escondendo da presença de Deus. Se Adão tivesse saído do meio lá dos arbustos onde ele estava escondido, e ele tivesse dito: Senhor, pequei. Se ele já tivesse se apresentado diante da presença de Deus, tivesse dito: Senhor, eu pequei, eu te desobedeci, e eu comi do fruto que o Senhor disse que não era para comer, eu errei, tenha misericórdia de mim, ó Deus, tenha piedade de mim, tenha compaixão de mim. Talvez a história seria outra hoje, a história da humanidade tivesse sido outra, se tão somente Adão tivesse sido sincero. Deus não procura perfeição, Deus procura sinceridade. Nesse relacionamento com Deus, você tem que ser sincera com Deus, você tem que ser sincero com Deus. Não pode ter segredos, não pode ter nada varrido para debaixo do tapete, você não pode ter uma caixinha de segredo. Você quer medir como é que está o seu relacionamento com Deus? Você quer ver como é que está a sua vida com Deus? Vê quantos segredos você tem. Quantos segredos você tem? O termômetro da tua intimidade com Deus são os seus segredos. Porque se você tem intimidade mesmo com Deus, você não tem segredo. Você não tem nada escondido. Você não tem nada em oculto. Você não tem nada que ninguém deva saber, que você esconde de todo mundo, dentro de você. Que você esconde da sua mulher, que a sua mulher nem sonha que você faz. Que ninguém na sua família imagina que você faz. Você não fala para ninguém, é seu segredo. É o seu segredo que está ali guardado. Ou está guardado em algum lugar. Está escondido em algum lugar. O seu... enterrou em algum lugar a sua caixinha de segredos. Pessoal, está escrito, pessoal, não há nada em oculto que não seja revelado. A Bíblia diz que o dia do juízo, tem um texto na Bíblia, depois você procura, tem um texto na Bíblia que diz que o dia do juízo vai ser o dia em que os segredos dos homens vão ser revelados. Quanto mais segredo você tem, menos comunhão com Deus. Porque não pode ter segredo. Para você ter comunhão plena com Deus, você não pode ter segredo guardado. Sua vida tem que ser um livro aberto. Compreende isso ou não? Você não pode ter rabo preso com o diabo por conta de nenhum pecado. O diabo não pode ter você por nada. O diabo não pode ter nada para chantagear você.
Porque é isso que o diabo faz, ele fica lhe chantageando com o pecado, escondido. Mas você pode esconder por um tempo, você pode fazer como Adão, ficar se escondendo, que quando ele viu, ele se escondeu. Você pode esconder por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas olha, o seu segredo, a sua caixinha de segredo vai ser aberta. Se não agora, vai ser aberta no dia do juízo. Tem outro texto na Bíblia que fala isso, que os segredos de alguns homens são revelados nessa vida, outros ficam para depois. Procura lá que você vai achar. Os segredos de alguns homens são revelados nessa vida, o de outros vão ficar para depois. No dia do juízo, todos os segredos serão revelados. Porque só tem, pessoal, só tem uma solução para o pecador. Se você quer ter intimidade com Deus, que você nunca teve, ou se você perdeu essa intimidade por conta de alguma coisa que você fez, só tem um jeito de resolver esse problema: é você confessar o pecado. Você tem que confessar o pecado e abandonar o pecado. Agora, por quê? Por que as pessoas não confessam o pecado? Por que a pessoa não confessa? Por que a pessoa muitas vezes prefere morrer no pecado? Como muitos estão morrendo no pecado. Para não confessar, não confessa o pecado. Eu já vi gente botar a mão na Bíblia. Eu já vi casos da pessoa botar a mão na Bíblia e dizer, não fiz, eu boto a mão na Bíblia, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não fiz e tinha feito. Por quê? 2 coisas que impedem a pessoa de confessar o pecado: medo da punição. É o medo da punição pelo pecado que cometeu. Porque Jesus disse, pessoal, o apóstolo João, leia lá a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Ele diz lá: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos lavar de toda impureza, de toda imundície. Ora, se eu tenho essa informação de que Deus é misericordioso e que Ele vai me perdoar o meu pecado, por que não confesso o pecado? Porque tem medo da punição. Porque de fato, todo pecado tem consequência, pessoal. O pecado, guarda aí, escreve isso aí nas tábuas do teu coração. O pecado não trabalha de graça. O pecado não trabalha de graça. O salário do pecado é a morte. Todo pecado tem consequência. Você pode até obter o perdão, mas você vai pagar o preço. Porque ele diz lá em Êxodo 34:7 que Deus perdoa o pecado. Deus perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. Então muitos não confessam o pecado, mesmo sabendo que vão obter o perdão, porque na verdade eles não estão preocupados com o perdão, eles estão preocupados com a punição. Com a punição que vão ter que pagar, que vão ter que sofrer. Eles não querem ser punidos. Quem esconde o pecado é porque não quer ser punido.
não quer pagar o preço do pecado, não aceita ser punido, não aceita ser responsabilizado pelos seus erros. O perdão, para a maioria não é suficiente, porque já era para a pessoa se alegrar por ter recebido o quê? O perdão. Não importa o que Davi falou para Deus lá no Salmo 51, quando ele pecou, quando ele errou, o que ele pediu para Deus, não foi que Deus lhe preservasse o reino, e nem a coroa, e nem o palácio. O que ele pediu para Deus foi: não me lances para fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não estava preocupado com o que ele ia perder, com o preço que ele ia pagar, e que de fato pagou. Porque Davi pagou pelo pecado, e Davi pagou um preço caríssimo pelo pecado que cometeu. Porque eu já vi muita gente se refugiar em Davi para justificar os seus pecados. Diz: mas Davi também pecou, Davi também adulterou, Davi também se prostituiu, e Deus chama ele um homem segundo o coração de Deus. Davi também pecou e se arrependeu, e Deus perdoou. Perdoou Davi, perdoa você também. Perdoa você também, é verdade, mas você vai pagar. Tu vai ter que aguentar a responsabilidade. Você vai ter que ser responsabilizado pelo que você fez. E Davi pagou caríssimo. Deus falou: olha, Davi, por causa do que você fez, nunca mais a espada vai se apartar da tua mão. Você vai viver na guerra até o fim da sua vida. Vai ser de guerra, vai ser de luta. Você não vai mais ter tempo para ficar no terraço. Sua vida vai ser de guerra. E houve uma destruição na família de Davi. O irmão mais novo estuprou a irmã. O irmão mais velho matou o irmão que tinha estuprado a irmã mais nova. E um dos servos de Davi matou o filho que tinha matado o irmão. E a criança, fruto do adultério, morreu também. Embora ele jejuou, embora ele se vestiu de pano de saco, embora ele orou, clamou a Deus para não matar a criança, morreu a criança. Ele sentiu a dor do pecado, ele pagou o preço. Porque eu repito, Êxodo 34:7, Deus perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. O que eu vejo é as pessoas mais preocupadas com a punição do que com perdão. As pessoas desprezam o perdão, elas desprezam o perdão, elas desdenham do perdão de Deus, elas tratam o perdão como algo supérfluo, porque é assim que ela trata a vida dela com Deus. Por isso que ela não está nem aí. Que perdão, que nada. Ela quer se livrar de quê? É da punição. Ela não aceita a punição. Ela não aceita pagar o preço do seu pecado. Por isso que ela não confessa. Ela não quer perdão. Perdão de quê? Ela não tem vida com Deus. Nunca teve. Ou se teve, perdeu há muito tempo. Ela quer se livrar da punição. É igual aquela pessoa que quando é presa porque matou alguém, cometeu um crime hediondo, e aí, quando ela está entrando na cadeia, o repórter pergunta assim: você se arrepende do que você fez? Eu ouvi um dizer: claro que eu me arrependo, olha o que eu fiz com a minha vida. Olha o que eu fiz com a minha vida, vou passar o resto da vida na cadeia. Olha só, ele está arrependido. Não porque ele matou outra pessoa. Quer dizer, ele não está arrependido. Ele está lamentando que ele foi o quê? Preso, e que ele vai ficar a vida toda na cadeia. Ele está mais preocupado com a punição do que com o perdão. Então, é o medo da punição. O que impede as pessoas de confessar o pecado é o medo da punição e a vergonha da exposição.
a vergonha. Mas todo mundo vai saber. Imagina, mas como é que vai ser? Vai rodar, meu nome vai rodar o mundo. Eu vou ser exposto, todo mundo vai falar. O fulano, a Beltrana. Oh, não acredito. A vergonha da exposição. Mais um sinal da degradação do relacionamento com Deus. Porque o que é que importa mais para você? A opinião dos outros a seu respeito ou de Deus? É o que os outros pensam, o que interessa, e não o que Deus pensa a seu respeito. Você está mais preocupado com a imagem que você vende, a imagem falsa, mentirosa que você vende para os outros, do que quem de fato você é diante de Deus? A Bíblia fala do inferno como a vergonha eterna. A vergonha eterna. Quem não quer passar, porque a vergonha aqui é passageira. A vergonha aqui é momentânea, é transitória. Mas lá no inferno a vergonha vai ser o quê? Eterna. A vergonha eterna. Então, se você confessar seu pecado e se arrepender do seu pecado, Deus lhe perdoa, lhe restitui a comunhão com Ele, a intimidade com Ele, mesmo que você tenha que pagar o preço do pecado. E é bom que você pague, porque você fica em paz. Você fica em paz. Você tira o peso de cima de você. O peso do pecado sai de cima de você. E a alegria da salvação inunda a sua alma. Amém? Se você quiser, você pode fazer isso agora. Agora. Não importa por onde você tem andado, com quem você tem andado, e o que você anda fazendo. Deus está lhe dando oportunidade agora. Você está tendo agora mais uma oportunidade de confessar seu pecado, de se antecipar. Se antecipar. Porque se você continuar escondendo, é questão de tempo, ele vai ser revelado. E a punição que você teme, e a vergonha que você tem receio, vai vir de um jeito ou de outro. Vai vir de uma forma ou de outra. Ou nessa vida, ou na eternidade. A vergonha eterna, que é pior. A punição pior é o inferno. Não tem nada que você vai perder de mais valioso do que a sua salvação. Suponhamos que o que você fez é tão grave, é tão grave, é tão grave, que se alguém souber vai lhe matar. Você morreu salvo. E morreu salvo. Ou você pode esconder o resto da vida e ir para o inferno. A pior punição é o inferno. A maior vergonha é eterna. Deus está lhe dando mais uma oportunidade.